Gostaria de abordar hoje, evidentemente, o assunto que está na pauta da imprensa mato-grossense em todas as manchetes. Um esquema criminoso que reunia vários empresários, comandados por um tal de Guizardi, que organizava os empresários no sentido de fraudar licitações em órgãos públicos. E desta feita foi descoberto um esquema para fraudar licitações de reformas e construções de escolas feitas pela SEDUC. Importante frisar, e no início do comentário eu quero dizer isso, que no final da semana passada, ou no início desta, acho que foi na segunda-feira, nós entrevistávamos aqui a Adriana Vandoni e ela dizia que a Secretaria de Combate à Corrupção estava não só mandando investigar corrupção que havia ocorrido no governo de Silval Barbosa, como também possíveis atos de corrupção que haviam ocorrido também no governo Pedro Taques. Eu perguntava para ela, mas ela falou: não, o estado é grande, tem mais de 100 mil funcionários e é preciso realmente estar atento. Não vamos ser ingênuos de imaginar que a corrupção desaparece assim como que por encanto, só porque tomou posse um governador que tem como compromisso a transparência, a transformação e também o combate à corrupção. E ela não revelou que havia mandado iniciar essa investigação. Essa investigação é resultado também de uma denúncia que chegou até a secretária Adriana Vandoni. Daí, ela comunicou o fato ao governo do estado e comunicou o fato à delegacia fazendária, mandando investigar toda essa situação que culminou ontem em algumas buscas e apreensões e condições coercitivas. É importante frisar que no final da noite de ontem, o secretário Permínio Pinto apresentou ao governador Pedro Taques o seu pedido de afastamento do cargo de secretário de Educação. Ele pediu afastamento para que a secretaria ficasse muito à vontade, no sentido de indicar um outro nome para completar a investigação. E o governador, evidentemente, aceitou o pedido de afastamento do secretário Permínio Pinto. A atitude do Permínio foi extremamente correta, porque ele poderia ter feito cara de paisagem, fazer de conta que não era na sua secretaria, quando na verdade aconteceu dentro da Secretaria de Educação. E o Permínio poderia, inclusive, encostar e se esconder atrás da afirmação da juíza Selma. A juíza Selma, ao analisar os fatos, ela afastou qualquer indício em relação ao secretário de Educação, dizendo claramente na sua sentença que mandou prender alguns dos envolvidos, de que ela não via qualquer possibilidade, por aqueles fatos, do fato do envolvimento do Permínio. E hoje sabe-se que o secretário Permínio já havia atuado para desmanchar o esquema. 2 dos presos hoje, eu vou repetir, 2 dos presos ontem, porque eu falei hoje. 2 dos presos ontem já haviam sido demitidos pelo secretário de Educação Permínio. Pessoas que foram indicadas, inclusive durante o governo Pedro Taques, e que ele, Permínio, mandou demitir. Ele demitiu o governo de Mato Grosso informa que 2 dos acusados de envolvimento no caso já haviam sido exonerados. Vander Luiz dos Reis,
que foi exonerado em novembro de 2015. E Moisés Dias da Silva, que passou a ocupar o mesmo cargo do Vander e foi exonerado em março de 2016. Nós estamos em maio. Portanto, 2 dos principais envolvidos, quem demitiu foi o secretário Permínio. Então eu quero deixar claro aqui de que o posicionamento do secretário é um posicionamento ético, é assim que se age em governos de bem, facilitando o trabalho do governador do estado, colocando realmente para o governador o cargo, e fez bem o governador em aceitar o cargo, porque assim fica muito mais claro, muito mais transparente que a investigação completa ocorrerá sem a presença do Permínio Pinto na Secretaria de Educação, embora se soubesse que ele havia exonerado 2 dos envolvidos, embora se soubesse que a juíza Selma atesta que não há nenhum envolvimento dele. Mesmo assim, o posicionamento é correto. E sempre nos remetemos ao grande exemplo que ficou para esse país do ex-presidente Itamar Franco, que aceitou também o pedido feito pelo seu chefe da Casa Civil. Era o chefe da Casa Civil. Normalmente o chefe da Casa Civil é a pessoa mais ligada ao governador ou ao presidente da República. E o chefe da Casa Civil do doutor Itamar, que era o doutor Argrives, ele apresentou o pedido de demissão ao doutor Itamar, porque havia sido acusado de uma questão que precisava ser investigada no governo federal. Ele pediu o afastamento. E o presidente Itamar Franco concedeu o afastamento, nomeou outro secretário interino como ministro-chefe da Casa Civil, porque não podia ficar sem chefe da Casa Civil. O governador Pedro Taques vai ter que nomear outro secretário de Educação ou pedir para alguém acumular até a apuração total dos fatos, e depois dos fatos apurados, 4 meses depois, vejam bem, 4 meses depois, o doutor Henrique Argrives voltou a ser ministro da Casa Civil do doutor Itamar Franco. Até hoje, esse exemplo é citado. Por exemplo, o governador Pedro Taques agiu, o Permínio agiu, como o pessoal da Dilma não age. Pera bem, Erenice Guerra, da Casa Civil da Dilma, não foi demitida, pediu demissão. O Jacques Wagner, Zé Disseu, Mercadante, todo mundo que passou ali na Casa Civil tem problemas. E todos eles estão dentro do governo. E todos eles estão dentro do governo. Estão acobertados pelo guarda-chuva do governo para ter foro por foro especial, foro de prerrogativa. Por quê? Porque o mandatário está comprometido com o ato ilegal do governante, do secretário, do ministro. No caso aqui, o secretário fez questão de pedir afastamento para não ter foro por prerrogativa de função, para defender a investigação, e este secretário já havia demitido os envolvidos. E o governador Pedro Taques fez absolutamente correto de aceitar esse pedido de demissão. É uma pena que nem todos os homens públicos ajam assim, mas pelo menos a conclusão inicial dos fatos é uma conclusão importante. Não importa de onde venha a corrupção tem que ser investigada e, mais do que isso, tem que ser punida. O republicanismo é isso, é que a lei seja igual para todos, e é importante realmente que essas pessoas, inclusive presas, confessem todo o esquema para diminuir a pena e para evitar realmente que esses órgãos públicos sejam preservados desta situação. Uma das principais empresas envolvidas, como a empresa daquele tal de Guizardi, eu não sei o nome completo dele, e porque não consigo decorar nome de noticiário policial. Esse cidadão, ou essa empresa, ou essa pessoa jurídica,
é responsável também pela obra da duplicação da rodovia de Cuiabá a Santo Antônio do Levergé. Será que ele tenta pagar propina só numa secretaria? Será que não tenta pagar também em outras secretarias? Será que não é hora de exercitar a lei e declarar estas empresas inadimplentes? Mas não é preciso apenas inabilitar essas empresas para celebrar contratos com o setor público. É preciso inabilitar o CNPJ dessas empresas e o RG dos empresários e o CPF dos empresários, porque senão eles trocam o nome de empresa e continuam participando de licitações públicas. Tem que inabilitar a empresa, o CNPJ, e tem que inabilitar também o RG e o CPF destes empresários, a fim de que eles não possam mais celebrar contratos com o setor público. E assim a gente vai melhorando o combate à corrupção no país.